Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com especialista. Doutor Me Consulta está de volta com oferecimento todo especial de Mega Farma, trazendo o nosso convidado de hoje, ele que é professor de Educação Física, mestre em Ciências da Saúde. A gente vai bater um papo com o João Vitor Alecrim. Seja bem-vindo, João. Olá, boa tarde, tudo bom? Aumenta só um pouquinho o áudio aqui do nosso convidado, por favor, Rodrigo. E a gente vai falar, para você que está aí do outro lado, sobre a importância do exercício físico. Você vai ficar por dentro de tudo. Já tem mensagem chegando aqui, inclusive. Daqui a pouquinho o professor vai estar respondendo pra gente. Mas antes eu quero iniciar, primeiro fazendo a pergunta principal, hein, João? Tá? Qual é o principal objetivo quando alguém busca fazer um exercício físico, por exemplo? Objetivos a gente tem vários, né? Quando a gente fala do objetivo dentro do exercício físico, a gente tem a procura pela hipertrofia, a gente tem a procura pelo emagrecimento, a gente tem aquela pessoa que quer desfrutar de um tempo de lazer ativo. Então, temos muitas formas de expressar esse objetivo do exercício físico. Uhum. Você já tem alguma experiência, por exemplo, quem geralmente procura uma atividade física, ela geralmente procura, por exemplo, eu quero só emagrecer, eu quero só ganhar massa muscular, ou geralmente a pessoa já chega assim querendo algo mais específico? Usualmente, quando eles buscam o exercício físico, eles vêm numa característica mais estética. Apesar de que, quando a gente teve essa transição aí da pandemia, a gente teve uma procura muito grande do exercício físico como uma forma de salientar a saúde mental. Então foi um mercado que cresceu muito, foi uma demanda que a gente teve bastante, que foi justamente de utilizar o exercício físico como um medicamento, ou melhor, como um remédio para a saúde mental. E a gente sabe da importância que se faz necessário, principalmente na época da pandemia, onde todo mundo estava ali resguardado, que não podia tá em grande fluxo de pessoas. Os exercícios físicos eles vieram realmente para dar essa guinada, tendo em vista que muita gente também adquiriu ansiedade, problemas desse gênero, né, professor? Exatamente. Quando a gente fala muito do contexto da saúde, se a gente utilizar a definição da Organização Mundial de Saúde, saúde é o bem-estar biopsicossocial. Então a gente sai um pouco dessa perspectiva biológica, onde a gente tem que se preocupar só com o corpo, só com o percentual de gordura, e a gente começa a analisar a parte psicológica e social, que são coisas que andam de mão dadas com a atividade física ou o exercício físico. Então, quando a gente está falando da prática do exercício físico ou a prática da atividade física, a gente precisa entender que, além da importância de movimentar o corpo, a gente vai estar trabalhando a mente, a gente vai estar liberando hormônios que vão causar bem-estar, e muitas dessas atividades, elas vêm regadas também do convívio social. Então, hoje, em Boa Vista, a gente viu crescer de maneira esporádica os grupos de corrida. Então você tem pessoas que se reúnem para fazer atividade física e durante aquela reunião você vai ter um momento social, você vai ter um convívio, você vai ter uma boa conversa, você vai conhecer pessoas e isso começa a abranger toda essa parte do biopsicossocial que a OMS tanto preza. A gente, quando fala disso também, a gente vê, você falou agora do crescimento, né? O pessoal que faz corrida. Tem também muitos ciclistas agora, a galera tá mais ciclista aí pela cidade, fazendo alguns percursos maiores também, né? E também o pessoal do CrossFit também tá crescendo bastante, né, professor? A gente começou a ter uma gama de atividades que podem ser praticadas em diversos ambientes. Então, quando a gente fala de espaços ao ar livre para prática de atividade física, a gente está falando da pessoa que antigamente ela estava trancada em casa, saía de casa, ia para o escritório, saía do escritório, entrava numa academia fechada e ela simplesmente ficava ali dentro daquele ambiente. Então agora a gente tem essa possibilidade de você fazer uma corrida, você fazer uma pedalada, você poder fazer uma atividade como um CrossFit que tem uma parte que é fora daquele box, fora daquela parte fechada, aquele quadrado fechado. Então você tem essa possibilidade de desfrutar mais ambientes. Quando a gente fala em sedentarismo, a gente fala também da importância de se movimentar, de fazer um exercício físico. Para uma pessoa que está sedentária há muito tempo, qual vai ser o impacto dela positivo, de cara? Todos os impactos que você imaginar que o exercício físico, que a atividade física podem ocasionar, elas vão estar diretamente relacionadas a esse start que você vai ter. Então a primeira coisa que você vai ter vai ser uma regulação no controle do apetite.
Você vai ter um equilíbrio de hormônios que vão estar trabalhando nesse controle do apetite. Você vai ter a ânsia por uma alimentação melhor, por aquela alimentação que a gente aprende, que tem que ser balanceada, tem que ter mais verde, tem que ter grãos, tem que ter frutas, tem que ter legumes. Você vai ver também as mudanças físicas, as mudanças estéticas. Então, o corpo ele vai começar a desinchar, você vai ter um aproveitamento melhor da água. Você vai ter um aproveitamento melhor dos micro e macronutrientes que você está ingerindo, porque a produção hormonal relacionada ao exercício físico, ela está relacionada também com a utilização desses micro e macronutrientes. A gente tem o corpo desenvolvendo músculo, esse músculo vai produzir alguns hormônios. Então a gente tem uma manutenção na saúde, nesse contexto que eu falei anteriormente, biopsicossocial, muito grande. A gente tem todas as mudanças possíveis que você pode acreditar. Uma guinada a 360 graus, né, professor? Exatamente. Você vai ver o seu corpo subir, você vai estar mais disposto, você começa a se sentir melhor, aquela relação você e o espelho melhora também. Autoestima, empolgação. E tudo isso vai motivando para continuar cada vez mais. Olha, o Gerson lá do Cambará, ele falou assim, o que eu posso fazer para brincar e ainda ficar mais forte ao mesmo tempo? Quais atividades físicas são mais divertidas, principalmente para as crianças, para os meus filhos, e que ajudam no crescimento deles? Uma atividade que é muito dinâmica, muito divertida e a galera gosta muito é a dança. A dança é uma atividade física que você vai estar em constante movimento, você vai estar tendo um trabalho de aptidão cardiorrespiratória excelente e você vai estar desenvolvendo músculo, porque você abaixa, você sobe, você movimenta. Então a gente precisa tirar a ideia de que para desenvolver músculo você tem que estar levantando ferro. Na realidade, para desenvolver músculo você está tendo que ter movimento. Claro que na musculação você vai desenvolver mais músculo. Vai ser mais rápido esse processo. Mas quando a gente... o ganho de massa. Mas quando a gente movimenta com o corpo, só com o nosso corpo, de uma maneira mais calistênica, a gente tem desenvolvimento de massa. Outra ideia que você pode ter com seus filhos é para sair para brincar na rua. A atividade física, ela não é sistematizada. O exercício físico é. Saindo da tela, tudo tá valendo, né, professor? Exatamente. Então você vai pegar ele, vai levar para jogar bola, vai levar para correr, andar de bicicleta. Pô, você pedalar numa ladeira, você faz uma força gigantesca, é um trabalho de perna muito grande e ajuda a desenvolver o membro inferior. Então, quando a gente fala disso, vou levar as crianças. Pra quê? Leva pra brincar de manja-pega. A gente vê hoje em dia, até nas academias, um crescimento considerável de adolescentes, por exemplo, né? A faixa etária ali de 16, de 15 a 18 anos, principalmente. Até 18 eu não falo, mas entre 15 e 17 anos ali já estão malhando, já estão se cuidando, né? Isso é importante quando a gente fala de um ponto de vista onde a tela hoje é o principal aliado dos jovens, né, professor? Exatamente. Quando a gente fala desse crescimento do jovem, do adolescente, na musculação, por exemplo, é porque a gente desmistificou muita coisa. A ciência hoje já fala que um estigma que nós tínhamos antigamente, que o adolescente, a criança não podia fazer musculação, não podia levantar peso, porque ia parar de crescer, isso não existe. A criança ela pode levantar peso e ela deve, porque a força ela é boa para todo mundo. Todo mundo tem que desenvolver força. Porque quando a gente tem força, a gente consegue fazer todas as atividades do cotidiano. Então a gente tem que desenvolver força, só que quando a gente trabalha com esse público mais novo, vou sair até dos 15, 17, vou botar ali nos 10 a 15 anos, a gente precisa fazer uma exploração motora para ele. Então a gente precisa desenvolver tanto a força nele, quanto oferecer um repertório motor para que ele possa ter o desenvolvimento da coordenação. Mas é muito importante incentivar, acima de tudo, que a criança ela já esteja no meio da prática da atividade física. Isso é importante porque, às vezes, a criança ela se traumatiza com um sonho que era para ser do pai. Então eu tenho um sonho muito grande de ser jogador de futebol. Então meu filho vai fazer só futebol. Fez 2 meses de futebol, gostou, no 3º mês ele não gostava mais. Leva ele para outra atividade. Então incentiva. Não existe nenhum tipo de contraindicação, né? Do ponto de vista que esse grupo de pessoas ainda está, digamos, em fase de crescimento, ou tem alguma contraindicação? Sem contraindicação. Criança boa, criança saudável, criança se mexendo. Pronto. Olha, a Rita, lá do Nova Cidade, tem como ficar em forma sem precisar entrar na academia, professor? Tem. Na pandemia a gente viu que em casa você pode se mexer. Não precisa ir para o ambiente da academia, mas a gente tem que estar se movimentando. Hoje, como você falou, a gente tem uma facilidade muito grande de ter tudo na tela do celular. Então a gente tem, por exemplo, alguns programas de treinamento que você pode ver na internet e acompanhar. Um agachamento você consegue fazer em qualquer lugar. O Oséias pergunta que tipo de atividade ao ar livre ele pode substituir os aparelhos de academia, por exemplo. A gente tem a calistenia, que ela é muito popular. Então, flexão,
barra fixa, abdominal, agachamento, afundo. São atividades que você não precisa estar naquele ambiente da musculação. Mas você pode fazer movimentos como puxar e empurrar, que são movimentos naturais e geram esse desenvolvimento. A Mara do Centenário pergunta, obrigado pela participação, todo mundo que tá mandando mensagem. A Mara pergunta assim, qual o treino mais eficiente para alguém com apenas 20 minutos livre por dia? Gente, só isso, Mara. Pelo amor de Deus. O dia tem 24 horas, você só vai disponibilizar 20 minutos. Aí ela pergunta, como eu posso encaixar mais movimento no meu dia sem precisar de uma academia? Em 20 minutos. Diga pra gente. Esse ponto que a Mara tocou é sensacional. 20 minutos, Mara, Existe. a gente consegue fazer uns 30 minutinhos aí pelo menos. Mas a gente consegue implementar também a atividade física no nosso cotidiano. Então, por exemplo, você vai comprar pão ali na esquina. Você vai pegar o carro pra ir lá? Você vai pegar a moto pra ir até a esquina? Não, você pode ir caminhando. Então você começa a adicionar pequenos movimentos no seu cotidiano. Vou comprar pão, vou subir uma escada, vou fazer alguma coisa. E dentro desses 20 minutos, eu recomendo, Mara, você pesquisar os HIIT, as atividades intervaladas de alta intensidade. São treinos com a característica mais curta, onde a gente tem uma intensidade maior e pequenos intervalos entre eles. Então a gente tem treinos aí que não vão passar de 30 minutos. Por isso me dá 10 minutinhos aí a mais, Mara. Mara, então vai dançar, Mara, né? Pronto, uma dança. Aumenta o som da tua televisão, do teu rádio. Aumenta o som aqui da nossa rádio Monte Roraima, Doutor Me Consulta. A gente sempre tem muita música boa pra você ficar dançando aí. O Isaac Gabriel pergunta, João, deixa eu ver aqui, quais os exercícios ideais para manter uma mobilidade e força na terceira idade? Mobilidade e força são coisas que elas não são com o mesmo trabalho. Então é importante para a gente manter a mobilidade articular, a gente ter uma boa flexibilidade. É interessante a gente trabalhar principalmente com o público da terceira idade, reservar 1 a 2 dias na semana para alongamento. Quando a gente fala da parte da força, a gente tem que reservar aí 2 a 3 dias por semana para trabalhar exercícios, em especial os chamados exercícios multiarticulares, ou seja, aqueles que a gente vai mexer mais de uma articulação. Exercícios básicos, como o agachamento, são fundamentais, porque eles são o que a gente chama de exercícios funcionais. Os exercícios funcionais são aqueles que a gente transfere para o nosso cotidiano. Então, o agachamento ele é extremamente funcional, por quê? Para eu levantar dessa cadeira daqui a pouco, eu vou ter que fazer um movimento de um agachamento, assim como eu usei para sentar. Então, é muito importante que esse público da terceira idade ele trabalhe os 3 pilares, que é a resistência cardiorrespiratória, a força muscular e a flexibilidade. Flexibilidade com os alongamentos que vai influenciar na nossa mobilidade articular. A força com esses exercícios contra alguma resistência, essa resistência não precisa ser um ferro da academia, e a parte cardiorrespiratória pode ser uma caminhada. Então esses 3 pilares são fundamentais para a manutenção da saúde, em especial para o nosso público da terceira idade. A Vanessa Reis, lá do Liberdade, pergunta assim, quais são os benefícios fisiológicos mais inesperados que o exercício pode proporcionar para o corpo humano? A parte do inesperada, ela é muito ampla, né? O que eu espero que você não espera, mas vamos lá. Quando a gente fala da parte fisiológica, a gente precisa lembrar do sistema cardiovascular, porque se eu vou utilizar um músculo, eu preciso que esse músculo receba sangue para receber nutriente. Então, o meu coração tem que trabalhar mais. A partir disso, eu começo a utilizar mais carboidrato para fazer com que haja energia para que eu consiga trabalhar. Para mobilizar esse carboidrato, eu também vou estar trabalhando com a minha gordura, aquela gordurinha que ela está reservada, para justamente auxiliar em processos fisiológicos. Meu sistema imunológico, a parte da minha saúde, ela vai ser beneficiada a longo prazo, não a curto prazo. Então, minha imunidade ela vai tender a aumentar. Sistema cardiorrespiratório também, a minha respiração ela melhora, meus pulmões trabalham melhor. Eu tenho também o meu músculo liberando mais hormônios. Um hormônio que tem sido debatido agora ultimamente na educação física é a irisina, que ele tem diversos benefícios num contexto completo do corpo humano. A gente tem a parte fisiológica endócrina também, regulação hormonal, hormônios do bem-estar, hormônios da saciedade, também estão relacionados com essa prática de atividade física. Então, de todos os sistemas que a gente tem, todos são beneficiados diretamente por essa prática. Bom, o Gerson Farias, para finalizar nossa participação aqui com o ouvinte, pergunta como a alimentação pode potencializar os efeitos do treino. Qual é o pior erro nutricional que as pessoas cometem quando começam um treino, por exemplo? Vamos lá. 2 em 1. Imagina que o nosso corpo ele é um carro. E esse carro precisa de um combustível. E esse combustível ele vai vir partindo da alimentação.
Então, o que a gente precisa prezar? O equilíbrio nutricional. A gente precisa ter ingestão dos macronutrientes, carboidratos, gorduras e proteínas, e dos micronutrientes. A gente tem vitaminas e minerais, certo? O que eu preciso? Eu preciso ter um balanceio disso. Emagrecimento, que é uma coisa que muito se fala, se dá pelo déficit calórico. Então, eu ingiro menos calorias do que eu estou gastando. Então, eu gasto mais e, consequentemente, eu tenho esse processo de emagrecimento pela perda de gordura. Qual o erro que eu poderia cometer em cima disso? É eu tirar essa minha fonte principal de energia, que é o carboidrato, e tentar fazer uma atividade física extenuante. Muito se fala, existem muitas pessoas, inclusive, que defendem que dietas que restringem completamente determinado macronutriente, como, por exemplo, o carboidrato, elas são fundamentais no processo de emagrecimento. Só que, convenhamos, aqui, todos os ouvintes, se você passar um dia sem comer pelo menos um arrozinho, uma colherzinha de arroz, o mau humor já vem pesado. Ou então ficar sem tomar o café, por exemplo. Ficar sem tomar o café. Então, eu não posso tirar uma coisa de repente. Eu tenho que reduzir gradativamente e respeitando sempre minhas atividades. Se eu faço um treino muito extenuante, eu preciso de energia. Eu vou precisar daquele carboidrato. Aquele carboidrato ele só vai virar gordura se eu não utilizar ele. Então, é fundamental que durante esse processo eu faça a manutenção dele. Certo? Então, eu recomendo sempre você fazer uma dieta balanceada. Se puder ter o acompanhamento de um nutricionista, fazer o acompanhamento com esse profissional, mas nunca, em hipótese alguma, aderir a alguma dieta extremamente restritiva. Porque toda restrição, posteriormente, vai gerar uma compulsão. Um efeito sanfona também, por exemplo. Um efeito sanfona, um emagrecimento catabólico, que a gente chama, que na balança você perdeu 30 quilos, mas de gordura você perdeu 5. O resto é uma desidratação, é uma perda de massa muscular, o que não é vantajoso. Até porque essa massa muscular, quanto maior ela for, mais calorias você vai consumir só por estar vivo. Olha, eu conversei aqui com o professor de Educação Física e mestre em Ciências da Saúde, João Vitor Alecrim. A gente comentou aqui com vários ouvintes a importância do exercício físico. Então, aproveitando, eu quero agradecer em nome dos ouvintes e em nome do programa Doutor Me Consulta. Seja sempre bem-vindo para a gente poder falar sobre outros temas mais específicos. E aí eu quero que você deixe uma mensagem para quem está ouvindo agora e incentivar essa pessoa a se movimentar e a ter uma vida mais saudável. Bom, pessoal, primeiramente agradecer aqui pelo convite, agradecer o pessoal do Doutor Me Consulta aqui. E falar para vocês que o movimento, ele cura. O movimento é a chave que a gente precisa para manter um corpo sadio, para manter um corpo alegre e para manter um bom convívio com o nosso corpo, com a nossa mente e com a sociedade. Já pode deixar então suas redes sociais aí para quem quiser entrar em contato e ficar sabendo um pouco mais também. Ajudar as pessoas que estão, né, precisando, de repente, de ter um direcionamento, João Vitor. Perfeito? Vocês podem me achar no Instagram pelo user Victor Alecrim, com M no final, certo? Lá eu posto de vez em quando algumas dicas, correção de exercício, alguns treinos, falo sobre suplemento, de vez em quando eu abro uma caixinha de pergunta. Não vou mentir que eu tô falhando um pouco como um blogger aqui, mas prometo voltar e conto aí com vocês quando eu abrir uma caixinha de pergunta lá para vocês perguntarem e eu tá ajudando vocês. Bombou de pergunta aqui hoje, Olha né? aí. A galera participando muito. Tô Quero até aguardando agradecer vocês a todo lá. mundo. Olha, são 2h52, a gente vai curtir uma música e daqui a pouco eu já volto para me despedir. É rapidinho.